Shabbat Shalom, nós somos a congregação Moreste Yeshua, aqui de Salvador, Bahia. Estamos em mais um Shabbat, iniciando mais um livro da Torá. Estamos estudando agora o livro de Bemidbar, conhecido como Números. E a primeira paraxá do livro recebe o mesmo nome, né? Paraxá Bemidbar, no deserto, e vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 20. A Haftará está em Oséias, capítulo 2, a partir do versículo 1 ao 22, e a porção da Brit Hadashah, segundo a sinagoga Har Zion, capítulo 11, versículo 1 até o capítulo 12, versículo 59. Hoje são 4 de Sivan, estamos já entrando na festa de Shavuot, já se passaram praticamente 50 dias, né, desde a festa dos pães asmos, desde a festa de Pessa. Hoje são 15 de maio, vocês devem lembrar que ontem, 14 de maio, é uma data interessante, né? 14 de maio de 1948, quando quando ressurgiu o novo Estado de Israel. Vocês devem ter notado que no calendário judaico é diferente, porque lá naquela data, naquele ano, coincidiu com o dia 5 de Iyar, né? O calendário judaico. E a cada ano, por exemplo, esse ano coincidiu com o dia 3 de Iyar, 3 de Sivan, porque o calendário é móvel. Mas é uma data muito interessante e mais interessante ainda, que exatamente no momento em que se comemora, né, essa data tão especial, os históricos inimigos de Israel estão lá a atacar. Não é à toa que escolheram essa data, né? Não é à toa que escolheram essa época. Isso passa um recado, eles estão querendo dizer algo, eles estão querendo dizer aquilo que já estamos cansados de ouvir, que é morte a Israel. É riscar Israel do mapa. Então aqui eu queria também aproveitar esse tempinho aqui, já que estou falando disso, e deixar claro a nossa indignação, a indignação da nossa comunidade com a hipocrisia de muitos líderes mundiais, que nós vemos nos jornais, os meios de comunicação, os grandes líderes, apenas dizendo, parem, cesse com isso, pare os dois lados. Só que eu quero perguntar para você que me ouve, se você pare e analise friamente, imagine você na situação. Se você tem um vizinho chato e problemático, e volta e meia ele joga uma bomba dentro do seu quintal. Um dia aquela bomba mata um cachorro, um dia mata um outro animal, ou um dia pode acertar um próprio filho seu. E aí você briga com aquele vizinho, aparecem outros vizinhos para botar panos quentes ali, acalmar, daqui a pouco, quando está tudo em paz, vem aquele vizinho, por acaso, assim, vem lá e joga outra bomba no seu quintal. Você vai aceitar isso até quando? Se você for para a justiça tentar resolver, quem é que precisa ser punido? Aquele que está lá quieto e recebe a ofensa ou aquele que dá início? Se você for hipócrita, você vai dizer, ora, mas é relativo. Mas se você for uma pessoa coerente e honesta, você vai avaliar e se pôr no lugar e vai ver quem é o culpado, quem é o estupim do problema. Se não concorda com isso, com aquilo, se não concorda com assentamentos, não concorda com um monte de coisa, resolva de modo diplomático, que é a forma que muitos hipócritas aí das nações falam. Resolva de modo diplomático então. Mas não, inicia sempre pelo mesmo modo, jogando bomba, jogando foguete no território dos outros para cutucar a confusão. Se você tem sua casa e o seu vizinho constantemente joga bomba no seu quintal e você acha que está tudo certo, não precisa reivindicar, seu vizinho não precisa de punição, então tudo bem, você pode estar contra Israel. Mas se você não aceita que seu vizinho esteja constantemente jogando bomba no seu quintal, você vai ter que, se você for uma pessoa coerente, você vai ficar do lado de Israel. Então, irmãos, 1948, 14 de maio,
é uma data muito importante e por isso que eles escolhem essas datas, para poder atacar, porque está passando uma mensagem. Quer ver outra coisa hipócrita das nações, que também eu quero aqui deixar a nossa indignação? Você conhece algum país no mundo que aceita dividir sua capital com outro? Ninguém aceita. O país do mundo aceita isso. Tem uma capital dividida, metade para um país e metade para outro. Isso não existe, gente. Mas a hipocrisia chega e diz, tem que, metade pertence a um, metade pertence a outro, e assim haverá paz. Haverá paz na sua cabeça, porque você é hipócrita, você que concorda com isso. É duro ter que dizer isso, mas ninguém quer isso para si. Vai propor aos Estados Unidos dividir sua capital com algum país. Vai propor a Rússia, qualquer país aí que não gosta. Eu citei os Estados Unidos como exemplo, porque é a maior nação, mas os Estados Unidos ainda é amigo de Israel. Mas vai propor isso a algum país do mundo para ver o que acontece. Vai haver guerra. Mas querem que Jerusalém seja dividida em duas. Hipocrisia. Ninguém aceita isso, mas quer para os outros. Por isso que nós, como oramos hoje aqui, coragem Israel, força Israel. Eu peço ao Eterno que Israel dessa vez tenha coragem e vá em frente, não recue, até resolver essa situação de uma vez por todas, porque chega. É preciso dar um basta no inimigo, é preciso dar um basta na hipocrisia da ONU e de muitas nações pelo mundo afora, que só enxerga as coisas do jeito que quer enxergar, não olha o estupim. Quando você vai apagar um incêndio, você tem que direcionar o extintor para a base do fogo, não é assim? Porque a origem está lá, na substância que está produzindo a chama, você tem que direcionar o seu extintor para aquele ponto. Qual é o ponto? O Hamas começa os ataques, lançam as bombas. Mas eles lançam porque eles estão indignados com isso, com aquilo. Está indignado? A ONU não é a favor de vocês? A ONU não está sempre contra Israel e decretando resoluções o tempo inteiro contra Israel? Recorra à ONU, recorra então aos recursos que vocês têm à mão e resolva o que vocês não concordam. Mas vocês estão sempre lançando bomba, lançando ataques. E aí vem esses organismos aí, essas nações, e querem apagar o incêndio lançando o extintor na ponta da chama. Lance na base, lance na substância, que é esses que declaram abertamente. Quem conhece o mínimo de história sabe que desde o começo, desde quando Israel voltou a ser uma nação, o discurso é riscar Israel do mapa. Morte a Israel. Você acha que é possível você ter paz quando o seu vizinho não dormirá em paz enquanto você estiver ali? Você acha que você vai ter paz enquanto o seu vizinho declara todo dia que só vai sossegar no dia que matar você e sua família? Então, gente, infelizmente, Israel tem que avançar, Israel tem que ter coragem para bater de frente, primeiramente, com esse inimigo imediato que está lá a atacar, e em segundo plano, a hipocrisia das lideranças mundiais. E a hipocrisia não permite que haja paz. Da forma como a coisa é tratada, nunca haverá paz, porque a hipocrisia não permite haver paz, a não ser que Israel realmente tome coragem e encare o problema e trate esse problema de uma vez por todas. Eu desejo que Israel marche, conquiste e não devolva aquilo que conquistar. Só assim a coisa começará a ser tratada. Mas isso é só um desabafo, mas que Adonai esteja, porque também se Adonai não estiver com Israel, não adianta. Israel sem Adonai não é nada. Se Adonai estiver do lado, como esteve na guerra dos 6 dias, na guerra do Yom Kippur, né? Na guerra da independência, que Adonai estava ali, nós sabemos disso pelos relatos que existe. Se Adonai estiver com Israel, Israel vencerá mais uma vez. Só que dessa vez eu creio que a coisa precisa ser diferente. Vamos seguir em frente. Como eu disse, estamos estudando a Parashá Bemidbar, Números, e eu quero fazer um apanhado, né, um resumo do livro em si,
não só da Paraxá, mas do livro de Números, que é um livro muito interessante. Há no livro de Números relatos dramáticos. O livro de Números, né, Bemidbar, é um livro que traz relatos, assim, coisas tristes, coisas terríveis, e que traz à tona não as mazelas do povo hebreu no deserto, mas as mazelas do ser humano. As mazelas minhas, sua, nossas mazelas. E aqui eu trago um rápido resumo do livro de Bemidbar, livro de Números. Ele fala das diversas rebeliões contra Moisés, que foram muitas. O livro de Bemidbar cobre um período de tempo muito grande, então aborda muita coisa. Rebelião de Corá, né, a famosa rebelião de Coré. A lepra de Miriam, porque ela também falou mal de Moisés. A contenda das águas de Meribá, que ali Moisés perdeu o equilíbrio emocional e pecou, e Adonai repreendeu Moisés. A serpente de bronze. O envio dos espias, que é um dos episódios mais terríveis da história do povo hebreu. Balaque e Bilã, ou Balaque e Balaão. Lutas com vários povos antes da conquista de Canaã, houve várias guerras. E, por fim, a entrada em Canaã. Ali começa a ser preparada a entrada de Canaã, e o livro de Deuteronômio vem concluindo todo esse relato da conquista, os preparativos para a conquista de Canaã. E depois a gente vê já no livro de Josué, que é uma continuidade da história, a conquista propriamente dita. Infelizmente não temos tempo para abordar tudo, mas nós vamos pegar os pontos principais. Primeiramente, lembrar para vocês a origem do nome Bemidbar. Como quem conhece um pouco da cultura judaica sabe que na cultura judaica é comum que os livros recebam o nome de acordo com as suas primeiras palavras, ou a palavra que mais relevante ali da primeira frase de um livro. Por exemplo, o famoso, quando aquela frase de Yeshua, quando Yeshua está ali morrendo, né? Está no madeiro, e que ele diz assim: por que me abandonaste? Me ajuda a lembrar a frase completa. Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Fugiu, deu um branco agora da frase. Ele cita, Yeshua cita ali o Salmo 22. Yeshua, quando ele está morrendo ali, e que ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Ele está fazendo ele não está dizendo certamente ali que Adonai o abandonou, porque ele sabia que ele tinha que passar por aquilo. Se Yeshua veio sabendo que ele precisava passar por aquilo tudo, ele ia passar por aquilo, morrer naquele dia de Pessa, daquela forma, ele sabia que Adonai não tinha abandonado. Só que ele estava fazendo o quê? Acredita-se no meio judaico-messiânico que Yeshua estava dando ali uma deixa, um sinal para que os seus discípulos lembrassem o que estava acontecendo. Deus meu, por que me abandonaste? Levando os seus discípulos a lembrarem do Salmo 22. Que é um salmo que fala de um modo muito, muito profundo sobre o que o Messias passaria. Então, Yeshua estava dando uma frase que inicia um texto, que inicia um texto bíblico, no caso o Salmo 22, para que seus discípulos depois fossem ler e entender o que estava acontecendo ali. Então é muito comum na cultura judaica o nome de um livro ser extraído da primeira frase daquele livro. E aqui no caso é extraído dessa frase em hebraico, que é o capítulo 1, versículo 1, que está aí tá aí na tela para vocês. Vai daber Adonai el Moshe Bemidbar Sinai. E falou Adonai a Moisés no deserto do Sinai, ou seja, no deserto, Bemidbar. E daí extrai-se o nome do livro.
Na cultura grega, a coisa mudou um pouquinho. O livro de Números, e que foi preservado tanto no latim, no português, nas línguas depois para quais as Bíblias foram, o texto foi traduzido, colocaram o nome de Números, né? Porque o livro começa com um censo, né? Com uma contagem, e depois tem outras contagens. Então, não é um nome, não é nada errado, é apenas cultura diferente. Os gregos tinham uma forma de intitular seus livros e os hebreus tinham outra. Não é errado. Números é um nome interessante também. Não muda o valor do livro e nem muda o valor do próprio título. Aqui não estou diminuindo o nome Números, né? O aritmoi no grego. Mas apenas mostrando, se porventura alguém que nos ouve não saiba disso, e venha entender o porquê dessas diferenças nos nomes. Bemidbar, né, o livro de Números, ele cobre quase que o período todo do povo de Israel no deserto. Israel ficou 40 anos no deserto, quando saiu do Egito até entrar em Canaã, e Bemidbar cobre aproximadamente 38 anos desses 40. Se a gente observar o capítulo 1, versículo 1, como a gente leu aqui agora há pouco, já começa falando desse período, né, do segundo ano da saída do Egito, e vai até Deuteronômio capítulo 1, a partir do versículo 1, 2, 3, ali já começa falando já que já está sendo tudo preparado para entrar em Canaã. Ou seja, o livro de Bemidbar, ele cobre praticamente todo o período do deserto. Por isso que há tantos relatos dramáticos, por isso que há tantas coisas difíceis de compreender, há tantas coisas, histórias tristes, histórias bonitas, mas também muitas histórias tristes, porque ali aparece as fraquezas humanas, as mazelas humanas, os nossos defeitos. Eu vejo aquele comportamento que a gente olha às vezes e fica revoltado. Por que aquele povo tinha a cabeça tão dura, o pescoço tão duro? Por que o povo no deserto era tão mau? Nós somos assim, o ser humano é assim. Quando a gente olha para a humanidade hoje não tem diferença nenhuma. Todos querem ter razão, todos acham que estão certo. É aquele velho ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. É assim que as pessoas, na sua maioria, pensam. Ou seja, o ego, eu em primeiro lugar. O ser humano é assim. Nós somos assim. Então, antes de apontar o dedo para o povo hebreu do deserto, a gente tem que apontar o dedo para si próprio, porque nós somos assim. Nós dependemos da misericórdia do Criador para transformar o nosso ser, porque nós somos complicados. Nós somos difíceis de lidar. Eu costumo dizer o seguinte: ainda bem que nós estamos vivendo numa era diferente, porque se nós, eu e você que me ouve, se nós tivéssemos vivido no dia da rebelião de Corá, será de que lado nós ficaríamos? Você tem certeza que você ficaria do lado de Moisés? Eu não tenho tanta certeza assim, viu? Os argumentos deles eram muito bem elaborados. A maioria do povo, a multidão, a massa ficou do lado de Cora. Se você estivesse em Jerusalém nos dias que Yeshua, no dia que Yeshua foi condenado à morte, será que você estaria do lado dos discípulos de Yeshua ou do lado daqueles fariseus que eram hipócritas, que as escrituras falam que haviam muitos fariseus hipócritas naquele dia? De que lado você ficaria? Você tem certeza que você estaria do lado de Yeshua? Eu acho que você não deve ter essa certeza tão grande. Porque uma coisa é hoje você tendo a história na mão para ler e compreender o que ocorreu. Outra coisa é você estando lá diante dos fatos, sem o conhecimento mais amplo da história, porque você estava ainda vivendo a história. Então, irmãos, nós somos complicados, o ser humano é complicado. Oséias 2,14, que foi lido aqui na Haftará de hoje. Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Ou seja, Israel passou 40 anos no deserto
e foi o período que Adonai mais falou com o povo de Israel. Nunca teve na história da humanidade um período em que Adonai mais se comunicou com a humanidade, como naquele período. Foi um período difícil, foi um período em que o povo se rebelou muito, foi um período complicado, mas nunca houve uma época em que tanto Adonai apareceu, tanto Adonai falou com o povo. Porque é no lugar, é no deserto, é no lugar de amargura, é no lugar difícil que Adonai fala ao coração. O ser humano, quando está bem, quando está tudo em paz, quando está tudo em mil maravilhas, geralmente ele esquece do seu Criador. Ele ora menos, ele louva menos, ele se aproxima menos do seu Criador, se aproxima mais das festas, das coisas que lhe produz alegria, mas é no deserto, é no lugar difícil que Adonai aparece, que Adonai fala, porque é nessa hora que o homem se quebranta, que o homem baixa a cabeça e reconhece que ele é fraco. É por isso que as Escrituras falam que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. É melhor aí um lugar onde há luto do que o lugar onde há festa. É estranho, só que quando você vai numa festa, você não pensa, você só pensa na festa, você só pensa nas iguarias que tem ali para você comer, só pensa na alegria, mas quando você está no lugar de dor, quando você está num velório, né, nos preparativos para um sepultamento, quando você está ali no lugar do sofrimento, sua mente pensa diferente, as coisas mudam. É melhor para o ser humano, porque a gente desperta para o que nós realmente somos. As rebeliões contra Moisés, como eu falei. Todos querem ter razão. Todos querem ter razão. Quando as coisas dão errada, e aqui eu puxo para a nossa realidade também, quem é, por exemplo, quem é militar, quem é líder de alguma grande empresa, sabe o que é que eu vou dizer. Quando alguém é líder, quando alguém é cabeça, está na frente de algo, tudo que está errado, a culpa é do líder. Não é assim? Qualquer coisa que, se o presidente de uma empresa, o pai de família, o chefe de uma nação, as coisas quando dão erradas, sempre a culpa é apontada para ele. Maus conselhos que ele recebeu, às vezes por ter deixado de dar ouvido a bons conselhos. Resumindo, sempre a culpa é do líder. Muitas vezes o líder recebe conselhos e as pessoas que dão conselhos, muitas vezes ficam chateadas quando aquele conselho não é posto em prática pelo líder. Mas é preciso que as pessoas tenham em mente que muitas vezes a pessoa que está em uma liderança recebe um conselho de uma pessoa e aquela pessoa deu aquele conselho, aquela opinião com a melhor das intenções, parece ser o caminho certo a seguir, só que muitas vezes a pessoa não avaliou consequências, não avaliou o que aquilo pode vir a causar, e se o líder não tivesse cuidado de avaliar essas consequências, muitas vezes ele pode dar ouvido a um determinado conselho, pôr em prática e aquilo trazer uma consequência terrível depois. Então, todas as vezes que você der um conselho a alguém, ou ao seu líder, ou seu rabino, seu pastor, seu vereador, seu deputado, seu prefeito, sei lá o quê, e você não vê seu conselho posto em prática, não fique chateado, porque muitas vezes você não avaliou ângulos que aquela pessoa conseguiu avaliar. Consequências que aquilo pode trazer na prática. E muitas vezes era um conselho bom, o líder deveria ter seguido, não seguiu, e ele por isso que ele é sempre culpado por isso. Então é uma questão muito delicada, é por isso que os grandes homens como Moisés, como muitos outros que a gente vê na história bíblica, Samuel e tantos outros, queria fugir da responsabilidade de liderança, porque não é algo bom. Pelo menos para a pessoa, às vezes é algo honroso, a pessoa aceita porque não pode se acovardar, tem que ir em frente,
mas muitas das vezes é muito melhor você estar na retaguarda do que estar na linha de frente. O que está na linha de frente é o primeiro a receber as pedradas. Todos querem ter razão. Por que eu estou dizendo isso aqui? O ser humano tem isso, desde o Éden. Vocês lembram que no Éden Adonai chega e pergunta a Adão: o que fizeste? Aí Adão chega e fala: a mulher que tu me deste, me deu essa maçã. Dizem que é maçã, mas ninguém sabe que fruto é, né? Eu já estou indo aqui pelo popular. A mulher que tu me deste, me deu desse fruto e eu comi. Aí ele vai para a mulher: a serpente me orientou a comer. Ou seja, um vai jogando para o outro. O ser humano sempre quer ter razão, nós somos assim. Você quer sempre que a sua opinião prevaleça, você quer sempre ser ouvido. Nós gostamos muito de falar e de ouvir, às vezes não gostamos, sempre priorizamos falar. Só que o Eterno nos deu uma boca só e nos deu 2 ouvidos. Isso já, eu creio que quer dizer isso, você precisa ouvir mais e falar menos. Mas nós queremos sempre ter razão. E nem sempre nós temos razão. Balaque e Bilã. O inimigo silencioso às vezes é o pior, pois a espada só vem depois em consequência da corrupção introduzida sem guerra. Aqui é um episódio que nós vemos que Balaque viu que não ia conseguir vencer Israel pela guerra. Ele fez o quê? Infiltrou, colocou ali as iscas certas para atrair Israel, corromper Israel para ir vencer por dentro. Ao invés de atacar por fora com guerra, ele atacou a partir de dentro. O inimigo silencioso, às vezes, é o pior, porque ele está ali dentro. É igual o cupim. O cupim que come a madeira da casa, os forros, sem você ver. No dia que você descobre, o estrago já está feito. E às vezes é irreversível. O inimigo silencioso age assim. Balaque, após perceber que não venceria pela espada, buscou vencer pela corrupção espiritual. Gente, eu sei que é complicado o que eu vou dizer, mas o imperador romano Constantino, não sei se intencionalmente ou não, porque existem os relatos que ele se converteu, teve uma visão, né, da cruz e aquela coisa que vocês conhecem, mas muitos acreditam que foi uma conversão política. Nós não podemos julgar, não sei. Mas intencionalmente ou não, o imperador Constantino alcançou o mesmo feito de Balaque. Viu que não conseguia vencer por fora, porque Nero não conseguiu, Adriano não conseguiu, homens que foram perversos, assim, talvez os imperadores mais perversos da história, Nero, Adriano. No entanto, e ele viu que se esses homens não conseguiram abater Israel, destruir Israel por completo, acabar com os seguidores de Yeshua por completo, o que foi que ele imaginou? A mesma estratégia de Balaque. A gente não consegue pela espada, vamos usar outra estratégia. Eu creio que o imperador Constantino alcançou o mesmo feito, só que com maior alcance, porque o império de Balaque, o exército de Balaque era regional, era dos Moabitas. O Império Romano, ele cobria quase que todo mundo civilizado, com poucas exceções. Então, o alcance foi bem maior. Mas a partir do Edito de Milão, quando Constantino abraça o que veio a ser chamado de cristianismo como a religião do império, ali ele faz algo muito parecido com o que Balaque e Bilam fizeram com Israel. Abraçou, se infiltrou para corromper. Teve seu lado positivo? Lógico. Tudo tem que ser ponderado. Existe algo de positivo, tem a permissão de Adonai, mas, como dizia lá no meu interior, no fringir dos ovos, no resumo de tudo, ele alcançou algo muito parecido com o que Balaque conseguiu, alcançou. Corromper o povo, enfraquecer, para causar, então, destruição. E a gente sabe pela história, eu aqui vou fazer um breve comentário, eu sei que incomoda muitos, mas se você que porventura tiver alguém
que se incomode com o que eu vou dizer, vá ler um pouco mais de história e você vai ver se eu estou errado ou se eu estou certo. Mas não me critique antes, não. A igreja romana, ela tem essa face de boazinha hoje, de alguns séculos para cá. Mas ela, na Idade Média, ela foi cruel. Basta você ler história e você vai ver se eu estou falando alguma bobagem. Na Idade Média, ela foi cruel. Ela condenava pessoas que considerava hereges à fogueira, à morte. Basta a época das cruzadas. As cruzadas eram fomentadas por quem? A chamada Santa Inquisição, as fogueiras, as famosas fogueiras da Inquisição, por uma igreja que dominava, tinha poder. Depois, quando enfraqueceu um pouco mais, perdeu a autoridade de governo, ela se tornou boazinha. A partir, por exemplo, do Segundo Concílio Vaticano, daí em diante. Então, essa face de boazinha que você conhece hoje, não se engane, não foi sempre assim, não. Houve sua época de tortura. Visite, por exemplo, eu aconselho você, quando ir em Belo Horizonte, você que me ouve, visite, por exemplo, o Museu da História da Inquisição, que tem lá em Belo Horizonte, para você conhecer os instrumentos, réplicas dos instrumentos de torturas que eram usados. Se você vê de perto os instrumentos de tortura que eram usados na época da Inquisição, para as pessoas serem forçadas a confessar, se guardava Shabat, celebrava festa, se seguia algum princípio judaico, algum princípio bíblico, você não tem como, se você disser que aquilo ali é a atitude de pessoas que amam a Adonai, de que tem Yeshua como Messias, de que tem um coração voltado ao Criador, então eu não sei mais o que é servir ao Senhor. Você vai ver instrumentos terríveis de pessoas pegar um cavalo, amarrar uma... Não vou nem dizer aqui que é tão terrível, deixa quieto. Modo de tortura. Mas quem pegou a primeira palavra que já entende o que é que eu ia dizer. Como outros, por exemplo, de pegar aquele aparelho ali com um parafuso de um lado, outro do outro do joelho e apertando até a pessoa confessar. Isso é coisa de pessoas que temem o Eterno? Isso é coisa de pessoas que amam a Yeshua, que tem o Espírito de Deus no coração? Se você acha que é, então eu não sei mais o que é servir, ter o Espírito de Deus. Mas isso era, quem é que fazia isso na Idade Média? Inclusive a igreja fazia. Então essa face de boazinha que há hoje é uma coisa moderna, coisa do final da época da Inquisição para cá, quando a igreja perdeu o seu poder, mais especificamente a partir de 1798, por aí. Então, irmãos, o que Constantino fez, de certa forma, é semelhante ao que Balaque fez. Começou com ele, começou com Constantino, esse sistema. Kefa, Pedro, nunca foi o primeiro papa. Se Pedro foi o primeiro papa, então Roma matou seu próprio papa. Eu respeito a igreja, sei que a igreja hoje faz muita coisa boa, ela ajuda bastante, tem seu lado bom, mas também tem seu lado terrível e negativo, e nós não podemos esconder isso. O poder imperial e clerical, o clero, que usou e dominou sobre os seguidores, que usurpou e dominou sobre os seguidores do Messias, tentou tirar todo e qualquer vestígio de Israel e, consequentemente, o direito legal da herança, tanto física quanto espiritual, das almas, das alianças de Adonai. Ainda bem que, segundo as Escrituras, o que Adonai decretou, o homem não pode revogar. Isso se intentou, mas as alianças de Adonai, o que ele decretou, o homem não revoga. Então, continua de pé a aliança de Adonai com o seu povo, a aliança de Adonai com todo aquele que se achega a Israel. Romanos 11, Paulo, Shaul, deixa muito claro
Israel não perdeu o seu lugar na aliança. Todo que verdadeiramente se aliança com Yeshua, se você é servo, é crente realmente em Jesus Cristo, em Yeshua HaMashiach, você precisa entender que você precisa ser enxertado em Israel. Se você é mais um que acredita que é seguidor de Jesus Cristo, né, de Yeshua HaMashiach, e odeia Israel, e num momento como esse, você bate palma para os palestinos e deseja no seu coração que Israel seja destruído, me desculpe, mas tem algo muito errado em você. A sua aliança com Yeshua não é uma aliança ainda. É um anel quebrado, é qualquer coisa, não é uma aliança de fato. Porque se você lê as palavras do próprio Yeshua e lê as palavras dos seus discípulos, como Shaul, o famoso apóstolo Paulo, Romanos 11, por exemplo, tem muitos outros, mas Romanos 11 é o mais famoso. Você vai ver que se você pensa dessa forma, você está equivocado, você precisa acordar, tem algo errado na sua cabeça. A sua aliança está quebrada, você está com um anel que não é uma aliança. Se você acha que eu estou falando bobagem, problema seu, continue com a sua ignorância. Mas as escrituras são claras. Ou você admite que, como se diz, né, a religião do livro, inclusive os inimigos de Israel chamam os cristãos e também os judeus, né, a nossa religião, eles chamam de a religião do livro, se referindo às escrituras, se referindo à Bíblia, se referindo à Torá. Se você tem a religião do livro e acha que o livro não serve, então, eu não sei o que é que você está fazendo então com esse livro na mão. Você que chega um dia de domingo, bota a Bíblia debaixo do braço e vai para a sua igreja e fecha os olhos para o que está escrito nela, só pega aquilo que lhe interessa. Então, gente, eu estou falando isso aqui para uma minoria, que eu sei que existe milhares e milhares de cristãos, de pastores, de líderes que não têm esse pensamento. Até mesmo católicos, tem muitos católicos que não têm esse pensamento. Eu conheço católicos que sabem que Israel não perdeu o seu lugar na aliança, que Israel continua nação escolhida e que o verdadeiro crente precisa se enxertar em Israel. Eu conheço vários católicos que pensam assim. Eu não estou aqui, eu sei que a igreja católica tem os seus erros, mas o judaísmo também tem, a igreja protestante também tem, nós seres humanos cometemos erros de todas as formas, nós precisamos reconhecer os nossos erros e corrigir, porque todo ser humano erra. Agora nós precisamos despertar e ver que tem coisas que vai além do normal. Você que anda com a Bíblia debaixo do braço e não enxerga essas coisas, você precisa acordar. Nós precisamos despertar, porque tem coisas que não se encaixam e são perigosas. Naquele estudo que nós fizemos na quarta-feira, se eu não me engano, da última quarta-feira, fez 15 dias, quando eu falo sobre iniquidade. Iniquidade, Yeshua fala muito em iniquidade de um modo muito severo. Yeshua diz que quem comete iniquidade não entrará no seu reino. E iniquidade, todo mundo sabe que é transgressão à lei de Deus, à Torá de Deus, à instrução divina, ao que muitos dizem que Yeshua aboliu. O que muitos líderes ensinam é que Yeshua aboliu a lei de Deus, a Torá. Só que Yeshua diz que aquele que pega a Torá e rasga e não olha para ela e que a transgride de modo espontâneo, direto, de modo decide quebrar, como a gente vê muito aí, que não entrará no reino dele. É muito duro isso. E o livro de Números, a partir do capítulo 20, ele começa a falar da entrada na terra de Canaã, da conquista de Canaã. Em resumo, a descrição da batalha que se travou para conquistar Canaã, como eu falei agora há pouco. Depois do livro de Números vem o livro de Devarim, Deuteronômio, que já começa a preparar o terreno para a entrada em Canaã, e depois vem o livro de Josué, que é a entrada em Canaã propriamente dita. Ali nós vemos pela conquista de Jericó, ali nos deixa claro
E somente com a intervenção divina Israel pode, de fato, vencer os seus inimigos. Somente com a intervenção divina Israel poderá vencer os seus inimigos. Nós estamos vendo agora nos nossos dias. Essa história já é velha, mas o que nós estamos vendo em nossos dias, muito provavelmente a gente quer, eu mesmo quero que Israel tenha coragem e não retroceda, resolva essa situação de uma vez por todas, mas é muito provável que nações da terra queiram se levantar e vir contra, e vir para cima. E a gente não sabe se o tempo é esse ou não, mas nós vemos pelo livro, por exemplo, do profeta Zacarias, Ezequiel, Zacarias, Ezequiel a partir do capítulo 37, 38, nós vemos ali que as nações cercarão Israel, subirão contra Israel. Zacarias mostra que todas as nações da terra, praticamente todas, é possível, e até os amigos de hoje, como os Estados Unidos, por exemplo, a gente vê que Estados Unidos com a mudança de governo já começa a mudar também de postura. A coisa já é um pouco diferente. Então, é possível, Zacarias e Ezequiel dá essa ideia, que vai chegar um momento que Israel não vai ter ninguém do lado dele, nenhuma nação ao lado dele. Exatamente para que Israel veja que não tem condição de vencer o mundo inteiro e que precisa do socorro do Eterno. E é nessa hora que nós cremos que o Messias virá. E hoje, pelo que a dimensão da escalada que nós estamos vendo, certamente vai chegar um momento que Israel, se for esse o tempo do cumprimento, a gente não sabe, eu não estou aqui dizendo que é não, viu gente, eu não sei. Possa ser que seja mais uma batalha como tantas outras que já tiveram. Mas nós temos que ficar muito atento, porque pode ser também que não, pode ser que seja aquela que Zacarias e Ezequiel mostram. A gente não sabe. A gente precisa ficar atento aos acontecimentos para que possamos entender. Mas se for, fica claro que Israel, com toda a sua tecnologia e poder bélico, não consegue vencer o mundo todo. E aí Adonai vai intervir. E na conquista de Canaã, nós vemos que realmente, se não fosse a intervenção divina, Israel não conseguiria. Israel não conseguiria. E temos que orar e pedir que Adonai esteja do lado, esteja presente, e que o povo de Israel reconheça que sem Adonai eles não conseguem ir muito longe. E aí então virá o Messias, e nós sabemos que o Messias é Yeshua. E para encerrar, vou passar bem rápido aqui, o capítulo 1, a partir do versículo 51, o capítulo 3, fala do papel sacerdotal, que o estranho que se chegar morrerá. E nós vemos que essa palavra é fiel porque na rebelião de Cora, quiseram se achegar ao lugar dos sacerdotes, morreram. Depois, lá em 1 Crônicas, quando Uzá tentou fazer algo ali que não era dele, morreu também. Então, a palavra de Adonai é fiel. E, rapidamente, a Haftará de hoje fala algo e que encaixa muito bem com tudo isso que nós estamos falando, que um pouco antes do que Manuel leu aqui hoje, um pouco antes do texto exato da Haftará, Oséias começa dizendo que Adonai diz que o povo de Israel não é mais seu povo, né? Aí manda ele pôr o nome do filho Loruhamá, que significa não é objeto de misericórdia, ou seja, Adonai não teria misericórdia. E depois, no outro, ele põe o nome de Lo-Ami, né? Lo-Ami, né? Lembra de Am Israel Hai, Am é povo. Ou seja, Lo-Ami, não meu povo. Dando uma declaração que o povo de Israel não era mais seu povo. Isso aqui serve para esclarecer muitas coisas, quando alguns textos dizem que Adonai não aceita mais o Shabat, não aceita mais as festas, e que acha que isso é para sempre. Não é. Aqui, nesse mesmo texto que o profeta diz isso, Oséias continua dizendo que no lugar onde se dizia não é meu povo, se dirá povo do Altíssimo. Então,
era um momento que Adonai estava trazendo repreensão, mas depois ele ia perdoar e ia aceitar o povo de volta, o povo ia voltar a celebrar, a fazer festa da mesma forma, ele ia voltar a ter misericórdia. E aí, gente, para quem pensa, para quem acha que Pedro foi o primeiro papa, que Pedro se voltou contra o seu próprio povo, e que Pedro virou um gentil, que Pedro não gostava mais do povo de Israel, e que os seguidores do Messias passaram a ser apenas gentil, e Israel ficou para trás, Israel não quis o Messias na sua maior parte. A gente sabe que o povão, muita gente aceitou o Messias. Vamos ver o que é que Pedro estava dizendo. Mas primeiro deixa eu terminar de ler isso aqui. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, e que não pode se contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então fica claro aqui que Adonai não quebrou sua aliança, coisa nenhuma com Israel. Quando ele diz isso, logo em seguida ele volta e diz que chegará um momento em que o povo voltará a ser filhos do Deus vivo. Então, gente, 1 Pedro aqui, ó, olha o que Pedro fala. Mas vós sois a geração eleita. Pedro falando para os seguidores de Yeshua. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que Pedro diz, olha que coisa interessante. Vós que em outro tempo não erais povo, Lo-Ami. Por que Pedro está falando isso, gente? Pedro está fazendo referência ao texto que eu acabei de ler, de Oséias. Lógico. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo do Deus vivo. Exatamente aquilo que nós lemos aqui. Embaixo, ó, no final do versículo, do slide anterior. Pedro está fazendo referência a isso. Ou seja, para quem Pedro estava falando na sua primeira epístola? Qual eram os destinatários da carta de Pedro? Eram hebreus, seguidores de Yeshua, hebreus. O texto aqui é bem claro, Pedro não está falando aqui de gentil, gente, ele está falando de hebreus, do povo de Israel. Não tinhas alcançado misericórdia, Lo-Ruhamá, Pedro usa as mesmas palavras que Oséias usa, mas agora achaste misericórdia, Ruhamá, as mesmas palavras que está aqui no texto de Oséias, capítulo 1, a partir do versículo 8. Ou seja, Pedro está fazendo referência a isso. Aí alguém pode não querer acreditar, não, mas não é isso não, você está errado. Olha a saudação de Pedro no início da sua epístola, o que ele diz. 1 Pedro 1, Pedro, Kefa, apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros, dispersos, deixa eu ler aqui que ali está claro, não dá para ver. Dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, estrangeiros dispersos nesses lugares. Quando você compara esses lugares que Pedro está citando aqui com aquele episódio de Shavuot, Pentecostes, lá em Atos 2, e que diz que eram judeus, irmãos de todas as nações, você vê claramente que Pedro está fazendo referência aos hebreus, aos judeus da diáspora. Então, Kefa está falando aqui de seguidores de Yeshua hebreus. Claramente, não há dúvida. Ou seja, os primeiros seguidores de Yeshua naquela época eram formados em sua maioria por hebreus, e continuou assim por muito tempo. Depois, a partir da época do imperador Constantino, é que a coisa inverteu a ordem. Os gentios passaram a ser mais, e aí chegou do jeito que nós conhecemos hoje. Mas é preciso que se desperte para isso. Israel continua o povo de Deus, os seguidores de Yeshua
são enxertados em Israel, os crentes das nações, os chamados gentios, precisam entender que é enxertado em Israel. Se você que me ouve, pastores e outros mais que acreditam que tem que ser dada uma terra a Israel, em qualquer outro lugar do mundo, e dar aquele lugar lá para os palestinos, você precisa fazer duas coisas. Ou você queima a sua Bíblia, ou você lê de fato. Porque você está muito equivocado. Se você acha que Israel precisa ser daquela terra para os palestinos, ser de fato vir a ser cumprido morte a Israel, Israel ser varrido do mapa, como os inimigos querem. Se você concorda com isso, eu aconselho você que duas coisas, ou você lê sua Bíblia de fato, ou então queime, porque ela não está servindo para, ou doe, é melhor doar, para não queimar um livro tão bom, porque você não está servindo para nada para você, nada, apenas para lhe afastar cada vez mais do Criador, porque não adianta você ler um texto que diz algo, e quando na sua mente você enxerga outra coisa, o livro diz uma coisa, mas você quer enxergar outra, então não adianta. Adonai não quebrou sua aliança com Israel, não quebrou a sua aliança com seu povo, o que ele vai é restaurar, e ele deu Yeshua para isso, Yeshua virá e restaurará todas as coisas. É uma pena que grande parte do povo de Israel ainda não abriu o olho para isso, não abriu naquela época as lideranças, e até hoje continua sem abrir, mas em compensação muitos outros abriram naquela época e continuam abrindo, e abrirão ainda mais. E você que já é crente em Yeshua, mas está com essa visão equivocada, precisa mais do que eles ainda abrir os seus olhos. Porque muitos creem que Yeshua é o Messias e estão mais cegos do que o próprio povo de Israel que não crê em Yeshua. Infelizmente. Que Adonai dê força a Israel, que Adonai nos abençoe e nos proteja, nos guarde, e nossas casas, nossas comunidades, nosso povo, nós, nossos filhos, nossos amigos, irmãos domésticos da fé, que sejam protegidos em todos os lugares, e sejamos invisíveis aos olhos dos inimigos, nós pedimos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. São 12:04, vamos encerrar.